Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 81, onde Emmanuel traz como título No Paraíso. E o trecho de reflexão nós vamos encontrar então no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E após Jesus ter sido então condenado, ele é encaminhado para a crucificação, junto dele dois ladrões, e no momento da crucificação, o ladrão então olha para Jesus e pede para que Jesus lembre dele quando ele entrar no reino de Deus, quando ele entrar no seu mundo, no reino do alto, né? Mostrando ali que o ladrão havia se arrependido das coisas ruins, que ele havia sido tocado por Jesus. Nem tanto que ele diz: como que pode um homem estar sendo crucificado junto comigo, esse homem que nada de mal fez? Mas Emmanuel começa: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Então, quando Jesus fala para o ladrão que está ali com ele que hoje estarás comigo no paraíso, Jesus traz que todos nós podemos e poderemos entrar ao paraíso. Basta que nós nos arrependemos das coisas ruins, não nos apeguemos às coisas materiais, que saibamos olhar para o caminho do bem, que aí nós estaremos rumo ao paraíso. Que esse paraíso possui as portas abertas a todos aqueles que desejam se entregar no caminho do bem. Quando Jesus coloca ali que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quer dizer que o ladrão já se arrependeu das coisas ruins. Ele entendeu que ele não teve uma boa conduta até aquele momento, mas que naquele momento o coração estava arrependido. Seria um novo homem quando ele olha ali para Jesus e entende a grandiosidade do Mestre. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Ou seja, não é nas atitudes exteriores, não é o que você aparenta ser, mas é o que você é no coração, no íntimo. Então, às vezes a obra ela é feita apenas no exterior, apenas aos olhos do mundo, aos olhos da terra, mas por dentro nós não temos as bases. Então, nesse momento, ele está trazendo que o reino de Deus surge em nós, surge para nós nas atitudes interiores e não nas exteriores. Inicia-se desenvolvendo e consolidando em resplendores eternos no imo do coração. Então, inicia a construção do reino de Deus, do reino divino, e se desenvolve e consolida através do nosso coração, dos nossos sentimentos puros, envolvidos de amor. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Então, naquela hora, na hora da crucificação, o ladrão então tem um despertar, tem um clarear e ele se rende então ao amor de Jesus. Ele entende que ele estava no caminho contrário e ele se rende a Jesus. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. E quando nós olhamos então apenas por um ângulo, apenas pela lente fixa, mas não a lente límpida, nós não entendemos que aquele arrependimento que o ladrão teve e a condição que Jesus possibilitou para ele ao dizer que naquele dia ele entraria no reino dos céus, o tamanho do peso que ele teria no ombro. Porque daquele momento em diante, ele teria que reparar os erros do passado.
Mas Jesus também mostrava que Deus não abandona nenhum filho, dá oportunidade a todos de se redimirem e possibilita o pagamento das nossas dívidas passadas de pouco em pouco, caminho a caminho. Então, quando a gente olha apenas por um lado, nós imaginamos Jesus abrindo as portas do reino de Deus. Mas não, Jesus está propiciando que ele pague, que ele acerte as más condutas do passado. E que peso esse espírito passa a ter então? Porque agora ele compreende as coisas erradas. E é preciso então ajustar, se reajustar. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. E o ensinamento aqui ele é muito profundo e quando nós vamos olhar então para o papel de Deus, que abre as portas para que Jesus possa levar então esse ladrão, né? Qual é a bondade de Deus? Que nos perdoa a todo momento, independente dos nossos vacilos, independente dos nossos caminhos mal escolhidos. Qual é o tamanho desse amor? Então aqui Jesus dá uma dimensão do amor de Deus pela humanidade, que mesmo com os erros, com as fatalidades, sempre é amparado por Deus. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débito do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para regiões espirituais diferentes, onde todo o jugo é suave e todo o fardo é leve. Então, nós podemos nos apresentar aqui com muitas coisas ruins, com um passado tenebroso, com um passado escuro, com um passado denso, pesado. Mas a verdade é que no momento em que nós aceitamos os ensinamentos de Jesus, o momento em que nós nos colocamos frente à luz, entendemos a dimensão, entendemos as corrigendas que nos cabem, nós então somos levados a um novo patamar espiritual, onde o jugo é mais leve, mais suave, onde nós não vamos mais sentir tanto aquele clima denso, pesado. Nós vamos começar a ter então condições de caminhar mais suave, mais leve, porque Jesus faz isso, nos dá a possibilidade, nos dá o entendimento, a fim de que nós possamos sanar as dívidas do passado de forma leve, tranquila, fácil. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Quando nós chegamos então nessa elevação, nos colocamos um caminho, um degrau acima, porque aceitamos os ensinamentos de Jesus, nós aceitamos esse novo caminho, nós vamos entender que a vida não é se tornar beatificado. Ali nós não estaremos sanados do pecado, muito pelo contrário. Ali será nos dado o caminho para que nós possamos sanar os débitos anteriores e avançar no novo caminho. E a cruz, trazendo aqui a cruz como sendo aquilo que nos condena, ou seja, aquilo que traz o nosso passado, pelo qual nós vamos ser crucificados, julgados. Nesse momento, quando aceitamos, Jesus vem nos traz essa claridade imortal, ou seja, abre essa cortina e nos mostra que somos imortais e que daqui para frente precisamos acertar, porque a vida não acaba. Somos imortais, espíritos imortais, e temos aí uma jornada imensa pela frente, então podemos pagar esses débitos, essas dívidas, com as novas experiências, com as novas oportunidades. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, ele aceitou ali a grandeza de Jesus. Então, ali ele entrou no reino de Deus, porque ele quis melhorar, ele queria se colocar numa condição melhor, deixando para trás as coisas erradas e vindo para um novo mundo,
com as oportunidades de Jesus. Então que nós possamos, assim como o ladrão, deixar as coisas erradas, deixar nossas atitudes erradas e que possamos querer caminhar nesse caminho bom, nesse caminho iluminado e que Jesus possa ser esse mestre que nos abre a porta rumo ao caminho do divino Pai, divino amoroso Pai, que a todo momento nos acolhe com esse amor fraternal de paz. Muito obrigado.